Queremos convidar, então, o Diego Cuco para que suba até aqui, para a gente fazer a sua apresentação. Ele que vai falar um pouquinho para nós, então, da importância do melhoramento genético e os seus reflexos no mercado da carne bovina. Seja bem-vindo, bom dia. Dr. Diego Cuco é médico veterinário, professor e pesquisador. Irá compartilhar o seu conhecimento sobre o melhoramento genético e os impactos diretos nessa prática no mercado da carne bovina. Com vasta experiência acadêmica, atuação prática como produtor rural e dedicação à valorização da pecuária catarinense. Diego une teoria e campo para mostrar como a genética pode transformar resultados e gerar valor para o produtor. Então, vamos acompanhar, então, a importância do melhoramento genético e seus reflexos no mercado da carne bovina. Vamos receber, então, com um aplauso, Diego Cuco. Seja bem-vindo. Bom dia. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui como um filho da terra, com raízes aqui no Capão Alto, vindo aqui, mais uma vez, a gente conversar um pouco. É a terceira vez aí que eu tenho essa oportunidade, esse convite para vir falar um pouquinho, como produtor rural também, conhecendo a realidade regional, do que a gente estuda, do que a gente vê, do que a gente dissemina pelo estado de Santa Catarina, através da universidade, através da nossa função acadêmica, mas estudando aquilo que é relevante para o produtor, aquilo que coloca dinheiro no bolso do produtor, aquelas reflexões que às vezes a gente não tem regionalmente e a gente consegue trazer e abordar de uma maneira um pouco mais direta sobre o assunto, e é isso que eu pretendo falar. Como eu falei, na terceira vez, ano passado não pude estar presente, foi mais ou menos a mesma data de um outro evento, mas nas outras vezes a gente sempre falando sobre um tema e tendo esse desafio aqui de estar se reinventando um pouco, para não contar sempre a mesma mentira, tem uma mentira nova para falar aqui. E dessa vez eu vou fazer uma abordagem nesse contexto do melhoramento que o Luiz pediu, é a área nossa de formação, de trabalho, de pesquisa, mas melhoramento aplicado no campo, com a realidade do campo e muito relacionado com o mercado da carne. Estudos que a gente faz já há mais de uma década sobre o mercado da carne em Santa Catarina, não só da carne, né, mas o mercado do gado, e nessa reinvenção do que vim falar para cá, assim, trazer uma mensagem nova, alguma análise do nosso ambiente aqui, dos nossos leilões, do nosso gado, do que a gente tem feito, de uma maneira relativamente breve, mas eu vou deixar essa cerejinha para o bolo lá no final, para a gente refletir sobre o que a gente tem no nosso mercado, o que a gente aprendeu com ele, o que a gente está vendo sobre ele aqui regionalmente. Então, algum pensamento sobre isso vai ficar ali no final da palestra para a gente conversar e ver e, de repente, continuar essa conversa em outros momentos também. Então, vamos lá. E como a gente está falando de melhoramento genético, só dá uma olhadinha se está o laser ativado lá. Ele está no mouse aí do passador. Só dá uma configuradinha lá. Então, eu vou falar dessa base do melhoramento genético, mas eu não vou entrar em toda a teoria. Tem muita gente que se assusta quando chega na universidade, né? A gente trabalha com melhoramento genético, com genética, a coisa mais linda do mundo, DNA e todas essas coisas. E não entende que o melhoramento genético é a arte de tentar traduzir a biologia por matemática. Então, o que mais a gente faz é conta, é estatística, é cálculos, né? E isso espanta muita gente, de repente, dentro da universidade, que acha que genética... Claro, tem a parte molecular da coisa, tem a parte biológica, mas o que mais importa, no nosso ponto de vista, é a gente atrelar a matemática na biologia e tentar explicar as coisas ou da melhor forma possível. Então, um pouquinho de como entender esse melhoramento genético aí também, tá? Bom, e aí vamos falar de mercado e o nosso mercado de Capão Alto. Então, ali no final eu vou trazer algumas reflexões e umas análises aqui do nosso mercado e algumas implicações e conclusões a respeito também. Como histórico do melhoramento, como é que começou essa história de melhorar?
o gado, melhorar as coisas, melhorar a tal da genética. Começou com esse cara aí. Esse cara é o Robert Beckwell. Ele é um inglês e ele viveu há muito tempo atrás, ou nem tanto assim, em 1725 a 1795. E por que ele é considerado o pai do melhoramento? Veja como é legal contar um pouco dessa história para a gente ver que a gente chega em 2025 e a gente tem que olhar para 1700 e entender que muitas coisas às vezes continuam iguais. E algumas coisas a gente tem que refletir sobre isso. Ele é o criador e o melhorista, né? E vejam como uma das primeiras frases que eu começo falando para vocês, que ele começou e pôde fazer e teve acesso a isso em 1760, que ele já tinha uma certa idade depois que seu pai faleceu. E isso bate muito de encontro com o que já foi falado aqui em outras palestras, né, sobre a governança e, na verdade, também sobre a sucessão familiar, que é o que é ter espaço para fazer a coisa. Né? Quando a gente vê as palestras ali, foi muito bem abordada, quantas propriedades chegam à terceira geração, 10%, quantas propriedades chegam na quinta geração, 1%, eu estou na quinta geração e estou peleando para deixar para uma sexta, uma sétima geração. Isso é sucessão, é colocar as criançadas já para trabalhar desde cedo, fazer calo na mão, tomar uma bordoada, chorar, sangrar, mas dar valor ao trabalho. Quantos pais fazem isso hoje em dia? Quantas crianças estão fazendo isso, que não estão atrás de um celular? E vejam que na história de Robert Beckwell, que é o pai do melhoramento genético, ele conseguiu começar a aplicar os conceitos, as ideias que ele tinha após o falecimento do seu pai em 1760, e hoje é tido mundialmente como o pai do melhoramento animal. Mas por que ele é o pai do melhoramento animal? Porque ele começou a se interessar por cultivo agrícola, ele começou a viajar pela Europa, sendo inglês, ele começou a ver diferentes realidades na Europa. E nessas andanças ele começou a adquirir conhecimento, e quando ele teve oportunidade, muito tempo depois, ele conseguiu começar a aplicar isso. E ele foi um dos pioneiros, além do melhoramento animal, a irrigação de pastagens, a adubação com esterco. Parece uma coisa tão usual, tão tranquila, mas esse cara começou a ver que aquilo dava certo, e começou a aplicar isso. E às vezes a gente está refletindo sobre adubar pasto, e esse cara começou a fazer lá 1700 e pouquinho, e anotações, enfim. E ele é considerado o pai do melhoramento animal simplesmente por causa disso, porque ele era um gênio para a época, porque ele anotava as coisas. Vejam só. Ele anotava, ele começava a observar, anotava, via resultado, testava de novo, anotava. Era isso que ele fazia. Algo que parece tão simples, mas que às vezes hoje, em 2025, a gente não anota, a gente não tira tempo para observar como é que as coisas acontecem. A gente não olha, não senta do lado de uma vaca e vê ela pastar mais. E vê que ela é uma boa mãe, e vê se a filha dela está fazendo igual, e se é ela que nós vamos selecionar ou não. Então, ele é o pai do melhoramento animal, e o melhoramento trabalha com dados, com coleta de dados. Basicamente, sem dados a gente não é nada, a gente não tem informação nenhuma. Mas quando a gente começa a ter dados, a gente começa a trabalhar. E ele fazia isso em 1700 e pouco. Vejam que revolucionário que ele era. E quantas propriedades que até hoje a gente talvez tem que revolucionar e botar essa mentalidade que tem que anotar as coisas, tem que trabalhar, tem que visualizar, tem que dar espaço para os mais novos fazerem isso também. E gostarem de fazer isso. Bom, nessa historinha dele aí, ele fazia isso, coleta e manutenção dos dados produtivos. Ele tinha um caderno, onde ele ia anotando, e no inglês, o que ele começou a fazer era o in and in, que eram os casamentos programados. Ele começava a direcionar quem ia ser o pai e quem ia ser a mãe, quem ia ser o pai e quem ia ser a mãe, em 1700 e pouco. E isso levou ao acasalamento entre semelhantes, ele só aumentava a endogamia, e ele começou a ver o que dava certo e o que dava errado. E a maioria das raças se fundamentaram e se evoluíram a partir de acasalamentos endogâmicos, ou seja, entre parentes, que eram mais parecidos, e por serem mais parecidos foram fazendo aquele padrão racial. Mas isso em um determinado momento pode ser prejudicial. E ele foi testando, avaliando, vendo o bom e vendo o ruim, e isso começou. Vejam bem, ele é um inglês. Vocês já vão entender o porquê dele ser inglês e o que aconteceu com isso também. Ele fixava o tipo dos animais, ou seja, a morfologia, ele buscava certos padrões, e observou todas as consequências disso. E trabalhava com beleza, com conformação, com textura da carne, propensa à engorda. Vejam bem, um inglês, raças britânicas. Por que o Angus é tido como raça de carne boa, carne macia? Porque teve um cara em 1700 que começou a olhar isso, cara. Eu tive a oportunidade de começar isso com o Nelore no Brasil há 15, 20 anos atrás. Não é porque a carne é ruim, é porque só tem séculos de diferença de seleção. E esse cara começou em 1700, vendo a textura da carne. Coisa que a gente raramente vê falar hoje em dia e avalia isso, certo? Propensa a engorda, ou seja, capacidade de engorda, velocidade de engorda. E isso tudo, esse cara começou a anotar e fazer, e é por isso que ele é tido como o pai do melhoramento genético. E a partir dessas anotações dele que começaram a se formar as sociedades de raça,
que hoje elas controlam a genealogia, você tem lá o registro do animal, o pai, a mãe, o bisavô, não sei o quê. Por quê? Porque um cara desse começou a notar isso. E por isso que as sociedades britânicas em geral, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, foram as primeiras a se fazer. Inclusive do cavalo puro sangue inglês, por exemplo, do PSI, e de outras raças britânicas, de gado, de ovelha e de outras coisas. Elas começaram assim. E por isso que lá tudo começou primeiro, esses registros genealógicos, por causa que um cara começou a anotar e ver o que dava e não dava, e isso foi virando um exemplo, e um foi olhando o outro, outros produtores foram vendo, e isso foi disseminando. 1700 e pouco. E de novo, reforço, às vezes a gente está em 2025, olha para o nosso gado no campo e, putz, quem é o pai dessa vaca? Quem é a mãe dessa vaca? E aí? Será que a gente tem que olhar para Beckwell em 1700 e dizer, olha, ele já tinha observado isso e a gente tem que saber pelo menos isso, senão não tem um histórico, eu não tenho como saber se aquela seleção está boa ou não, para que lado eu vou, quem é que fica, quem é que sai do meu rebanho, certo? Isso foi formando o que se chama hoje em dia dos herd books, que são os livros de rebanho, que derivam de Beckwell, porque ele tinha um livro do rebanho, por isso que é conhecido como herd book das sociedades hoje em dia. Bom, esse cara aí, ele foi mencionado por Charles Darwin. Toda a polêmica em relação ao Darwin, o que ele fez, deixou de fazer. Mas no livro do Darwin, da origem das espécies, ele citou esse cara. Veja a importância dele. E às vezes a gente nem nunca viu falar, mas para a gente como produtor rural é muito bom saber dessa história, e que é uma história relativamente simples de ser aplicada, de ser trabalhada, e que a gente às vezes não faz, né? Darwin citava ele como um cara que fazia seleção artificial, ou seja, era uma variação da domesticação, que ele mudava a forma e a qualidade do gado. Então ele era um selecionador para 1700 e pouco. E ele foi melhorando a forma e o tipo do gado, né? Por isso ele é tido também como o pai do gado de corte. Por quê? Porque ele fazia isso com gado de corte, mas ele trabalhava com outras espécies, inclusive, tá? Mas é importante que ele tenha esse título também. E ele selecionava, na época, para além da tração, porque o gado se usava muito, obviamente se comia, né, a carne e tal, mas usava muito o gado para puxar arado, para puxar alguma coisa, até mesmo carroças e coisa do tipo. E ele fazia uma seleção para além daquilo, porque na época o pessoal só selecionava para um animal maior, com mais força de tração, alguma coisa do tipo, e ele selecionava, como vocês viram, até para a textura da carne, para a propensão a engordar mais ou não. Tudo isso era importante. Vejam que em 1700 o peso de abate era mais ou menos 168 quilos, e em 1786, que faz parte dessa história de vida dele, já passou para 380. Parece muito pouco hoje em dia, mas querendo ou não, ele quase dobrou. Isso em pouco tempo, né? Não estou dizendo que a gente tem que abater daqui a pouco 1 tonelada, que também já é outro erro, né? A gente vê animais gigantescos. Por exemplo, um feriado agora está fazendo julgamento do gado lá no Vale do Itajaí, tinha torno de 1 tonelada e 200. Só ficava pensando, coitada da vaca ou da novilha que ele subia em cima. Então a gente tem que refletir também que só aumentar peso não vai chegar em bons resultados também, tá? Mas enfim, essa era a história do pai do melhoramento. Por isso que eu falei, falar de melhoramento, eu podia vir aqui com um monte de estatística, genética, falar de genômica, falar de um monte de coisa. Mas a gente entender a raiz, de onde começou, e ver que hoje em 2025, se a gente olhar um pouquinho do exemplo dele, talvez tenha grandes e grandes resultados, muito mais impactantes, que eu vim aqui dizer, vamos fazer seleção genômica, selecionar para isso. Claro, essas ferramentas estão aí, a gente usa elas e pode trabalhar com elas, mas às vezes fazer o simples bem feito dá muito mais resultado. Bom, e aí a teoria do melhoramento? Então vamos ver um pouquinho para dentro do melhoramento genético, assim, um monte de coisa que eu falo que faz um monte de conta, cálculo aí, como é que a gente lida com isso? O grande questionamento é, o que condiciona o desempenho do animal? Certo? Quando a gente olha um animal lá, o que faz aquele animal estar assim? Quando vocês olham para mim aqui, vocês falam bem assim, putz, que cara lazarento, como é que ele está lá, está falando lá, o que ele passou na vida dele? Passou por coisas boas, por coisas ruins, por uma nutrição boa, por uma nutrição ruim. O gado é a mesma coisa. Então, quando a gente olha para um animal, a gente vê um animal lindo, maravilhoso, morfologicamente falando, em termos de musculatura, de gordura, coisas do tipo, mas a gente tem que pensar que isso pode ser alimentação, boa, ruim, melhor ou pior, ajustado ou não, suplementado, enfim. Tem manejo, tem instalação, eu tenho nutrição, eu tenho mão de obra que está atuando nisso, o carinho da pessoa com o gado, a observação, ver se o gado está bem, ver se o gado está ali, está precisando de você, isso também conta, né? Tem outros efeitos ambientais, tem sanidade. Em resumo, em um breve resumo, tudo isso que eu coloquei aqui, algumas coisas, mas que não são pontuais, todos esses são efeitos ambientais, nada disso é genética. Nada disso é herdável, mas tudo isso faz o animal estar ali. E só um dos fatores que a gente tenta dominar é a genética, e a gente não domina. Mas a gente tenta estimar ela, tenta trabalhar com ela para que ela seja uma genética melhoradora, que ela leve a bons resultados.
Mas nada adianta eu ter uma baita de uma genética se eu não tenho todo o resto. E na verdade, o mais importante de tudo é eu ter todo o resto do que eu não ter genética. Que é o que nós estávamos falando, né, Chons, agora há pouco. Porque gado ruim engorda até em campo bom. Agora, gado bom em campo ruim não vai a lugar nenhum. E isso é uma realidade. A gente tem que entender, e isso é doído para mim falar isso como um cara que trabalha com melhoramento genético, dá aula sobre isso, fala sobre isso, ensina sobre isso. Mas é o fato. É muito melhor eu ter um ambiente muito melhor do que uma genética muito boa que não vai responder. Não adianta eu ter um carro de Fórmula 1 nas nossas estradas. Um jipinho vai em todo lugar. E a maioria das nossas propriedades, elas para andar de jipe já é ruim também. Às vezes nem chega. As estradas do Capão Alto, então nem vamos falar delas, né? Mas enfim. Bom, quando eu olho o desempenho dos animais, o que acontece? O que eu estou olhando daquele touro lindo, maravilhoso ali, eu estou olhando o tal do F, que é o quê? O fenótipo, é tudo que eu vejo. Todo mundo, se olhar para mim, você está vendo o meu fenótipo, você não está vendo a minha genética. Se olhar para o gado, você não está vendo a genética dele. Ah, um animal de boa genética. Eu não sei. Eu tenho que fazer muita análise, muita conta, muita estratificação desse DNA para ver realmente o que ele tem ou não tem. E principalmente se aquilo que ele tem vai passar para frente. Porque nada adianta ter alguma coisa que não vai deixar progênie, que não vai deixar uma sequência. Então, quando a gente olha o animal, eu estou olhando o fenótipo. Estou só olhando essa pequena parte aqui. Que é dada pela genética e que é dada pelo ambiente. E a importância disso é tão grande, porque por maior genética que o animal tem, para a imensa maioria das características, esse G da genética aqui é 10%, é 20%, é 30%, quando muito é 40%. O resto tudo é ambiente. É todo aquele negócio que estava em volta desse touro no slide anterior, que é nutrição, manejo, instalações, mão de obra, tudo isso. Isso não é herdável. Então, por mais que eu trabalhe bem na genética, selecione tudo, faça tudo o melhor possível que eu possa fazer, eu estou fazendo com 10, 20, 30%. O resto, eu tenho que trabalhar aqui, ó, em ambiente. E eu trabalho um monte no ambiente e aí esqueço uma coisa que muita gente negligencia, que é isso aqui, ó, a interação da genética com o ambiente. E aí quer importar sêmen, não sei o que lá, às vezes o raiz é muito melhor. Por quê? Porque eu não vou ter uma boa interação da genética com o ambiente. Então, se eu não entender essa fórmula básica, que é a fórmula mais básica que se tem em melhoramento genético, é o quê? Que tudo que eu olho é fenótipo, e ele é dado pela genética, pelo ambiente e pela interação dos dois. E isso aqui é fundamental. É isso que eu tenho que entender, se aquela genética que eu estou usando vai interagir bem com o ambiente. E isso se esquece. E quer se fazer milagre, toda vez surge uma raça nova, um milagre novo, um cruzamento novo, e aí nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que trabalhar muito nisso e entender isso. De novo, podia estar falando de genômica, de um monte de coisa aqui, mas se eu não entender isso, que é o básico, é o beabá da coisa, eu não vou conseguir chegar num lugar adequado na minha produção, na minha propriedade, no meu gado. E aí, seguindo para uma segunda fórmula, e melhoramento é só fórmula, né? Você quer espantar o aluno da universidade, você começa a dar a fórmula de melhoramento, mas são muito simples. E essa é a fórmula do ganho genético. Eu entendi o que é genética, o ambiente, a interação dos dois, e agora eu quero ter ganho genético, eu quero evoluir geneticamente. E aí, para eu ter esse tal do ganho genético anual, alguma coisa do tipo, eu tenho que ter algumas coisas básicas, que é o quê? Ter uma seleção acurada, ou seja, eu tenho que saber selecionar o gado, e que o gado que eu estou selecionando é bom. Eu tenho que ter acurácia no que eu estou fazendo, precisão no que eu estou fazendo. Não é no olho, não é no achismo. Eu tenho que ter certeza que aquilo dá certo. Eu tenho que ter uma intensidade de seleção, que é o quê? Pegar os melhores animais. Se eu tiver 100 animais nascidos, eu tenho que ir lá na cabeceira, nos 5 melhores, nos 10 melhores, isso é intensidade. Quanto mais na ponta eu vou, maior é o passo que eu vou dar geneticamente para ter ganho genético. Então, eu tenho que selecionar bem, saber que eu estou selecionando certo e selecionar só os melhores. Em que tem uma variação entre eles, que tem a variação genética entre os animais. Que aí eu vou ter um animal muito bom, muito ruim, e obviamente eu vou dar um passo maior. E tudo isso tem um fator muito importante, que é intervalo de gerações. Que eu já vou falar na sequência também o impacto disso na pecuária de corte em algumas raças, e é muito importante. Por quê? Quanto mais eu demoro para passar a genética, menos eu tenho de ganho genético, menos eu vou dar o passo mais curto e vou demorar mais para dar esse passo. O que é esse intervalo de gerações? É a idade dos pais quando nascem os filhos. Então, eu vou falar depois daqueles touros que estão lá no botijão há anos e anos e anos, aquelas raças que às vezes pagam 1.000, 2.000, 5.000 uma dose de sêmen. Que porcaria de dose de sêmen é essa num touro velho? Não adianta, não tem ganho genético nenhum nisso. Se o animal está lá dentro do botijão há 20 anos, ele nunca botou um filho melhor que ele, mas o que você está usando? Isso é burrice. E o que mais tem, às vezes, em algumas raças, é burrice.
tá? Porque isso não é genética, isso não é melhoramento genético. Pergunta ali, ó, na palestra anterior que nós tivemos do mercado da carne bovina, suínos e aves. Qual é o exemplo de suínos e aves? Alguém quer saber o frango lá, o galo, o pai daquele frango de corte? Não quer saber, velho. Quer saber a raça daquilo? Não quer saber. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Tá? Então, a gente tem que pensar que essa é uma fórmula básica, mas a gente tem que entender ela. Claro, por trás disso tem muita matemática e estatística, mas eu tenho que selecionar muito bem, saber quem selecionar, pegar os melhores selecionados e que eles sejam jovens e que eles coloquem progênio no mundo. E aí, quando a gente olha para a espécie humana, a gente só faz pioramento genético, né? Só os piores reproduzem, só os piores botam um monte de filhos no mundo. Não é verdade? Eu posso até ser preso aqui nas aulas, às vezes eu quase vou ser preso também, mas é verdade. Né? Às vezes a gente demora muito para colocar filho no mundo, bota cada vez menos filho, e quem não deveria ter filho, vai ter uma penca de filho lá. Tá? Enfim, mas é a realidade. Isso é o ganho genético. E aí entra no que eu chamo dessa ampulheta do melhoramento genético, do mercado de genética, porque para quem estudou na área das agrárias aí, sempre tem aquela tal da pirâmide do melhoramento. Que baita mentira, aquilo lá não existe para pecuária de corte. Né? E dá uma raiva cada vez que eu vejo aquilo. Que fala lá que tem um núcleo de seleção, tem os multiplicadores e tem os rebanhos comerciais. Quem é na área das agrárias já viu essa porcaria em algum lugar. Isso funciona para suínos e aves, que tem as avós, os bisavós, geralmente a bisavó fora do avião vai chegar lá no Brasil, chega o ovo e vai chegar no franguinho comercial. Na pecuária de corte isso não existe. Mal e porcamente, a gente tem alguns rebanhos de seleção, cuja seleção é muito questionável, de como é que está se selecionando, se está selecionando bem esses animais. Ah, mas é um touro puro, com registro, tá, e daí? Papel não vende carne. Tá? Tanto é que os melhores rebanhos nacionais não tem animal registrado. Tem animais de certas raças, mas pouco se importa se aquele animal é registrado ou não. E aqui no gargalo que eu coloco aqui da ampulheta, não tem rebanho multiplicador na pecuária de corte. Não existe, ninguém multiplica. Pega dos núcleos de seleção, ou pega direto o sêmen, o embrião, seja lá o que quiser, e aquilo já vai produzir carne no final das contas. E cada vez mais vai diminuindo esses núcleos de seleção e vai virando essa ampulheta. Então, isso para mim é a ampulheta do melhoramento genético. E que bom que vai enxugando esses núcleos de seleção, porque tem muita gente que acha que faz seleção, mas não é assim para fazer seleção de reprodutores, matrizes, principalmente touros. Né? Então, a gente tem que enxugar esse mercado realmente. Tá? Bom, ela não serve, então, para o melhoramento. Então, como eu falei para vocês, melhoramento é entender um pouquinho daquele negócio básico de anotar as coisas, compreender como é que se faz uma seleção, uma coisa do tipo, e fazer a seleção e talvez, vejam bem, e talvez fazer cruzamento. Cruzamento é uma das coisas melhores que existe, tanto é que os frangos, né, os suínos, é largamente utilizado, mas com critérios, e a gente vai conversar sobre isso. Então, a gente faz seleção e cruzamento. São as duas ferramentas, então, para eu pegar todos esses animais aí e dar os passos genéticos, através da seleção e através do cruzamento, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Temos que entender claramente que melhoramento genético é de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu estou falando de anos. Porque uma vaca, na melhor das hipóteses, ela dá um terneiro por ano, na melhor das hipóteses. Ano passado, dei uma palestra até sobre a comparação entre as espécies e ganhos. Eu não vou nem falar de camarão, por exemplo, que uma camaroa vai deixar toneladas de camarões. Mas se a gente pegar uma porquinha, uma marrã, uma matriz suína numa granja comercial, ela deixa dezenas de leitões. Até mesmo as javali correndo nos campos aí deixa um monte. E a vaca, na melhor das hipóteses, deixa um. E se a gente não fizer bem esse acasalamento, esse um pode ser uma coisa que não vai agregar em nada. Na melhor das hipóteses. Certo? Então, quando eu falo melhoramento, eu tenho que ter um por ano, esse um vai demorar 2, 3 anos para reproduzir, para eu ver a consequência do meu melhoramento ou do meu pioramento genético daqui a 5, 6 anos, na melhor das hipóteses. Então demora muito, eu tenho que trabalhar pensando em décadas na pecuária de corte. É um entrave da espécie, né? Esse intervalo de gerações é longo, a gestação é 9 meses e meio, aí, 280 e poucos, 290, 270 dias, e ela é longa, então é um entrave grande com as vacas, para que elas promovam o melhoramento, certo? Podemos usar biotécnica e tal, mas isso não quer dizer que vai dar um passo tão grande assim. Só que o melhoramento genético, ele é permanente e cumulativo. Se eu fizer da maneira correta, ele fica. Só que vejam que o melhoramento genético, ele fica, mas ele exige. Quanto mais genética eu colocar, mais gasolina eu vou ter que colocar também. Gasolina é ambiente. Que às vezes, olha o São Pedro jogando no nosso time aí. Eu sempre falo que o São Pedro é o nosso maior sócio e muitas vezes ele não joga no nosso time. E a chuva é frio, é geada negra, é um monte de coisa, numa semana, tudo que estava lindo, de repente, vira uma tragédia. Certo? Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso também. Então, a gente tem que conduzir muito bem isso aí, delinear muito bem a questão do melhoramento, para que não haja o tal do pioramento genético, como eu estou citando aí, que se tem, e tem muito, tem bastante.
Estou puxando de novo o exemplo dos nossos franguinhos. Então, isso era o frango. 1957, depois em 78, depois em 2005. Vejam que a gente saiu, né? Claro, o frango de 4 quilos e pouco, 50 dias, mas a realidade você bate aí com 40, 40 e poucos, até com 30 e poucos dias, né? Mas isso tudo é melhoramento. Mas também além da genética, é a questão ambiental, a questão nutricional. Frango, num galpão como esse, nós teríamos aqui 30 mil frangos, né? E para a gente ter 30 mil bois, eu preciso de alguns hectares espalhados por aí, embaixo da luz, embaixo do clima de São Pedro aí, tá? Então, tudo isso mostra, mas é uma consequência também de melhoramento genético. O que eu dou o alerta com relação a isso? O frango foi melhorando muito, mas hoje no frango a gente também tem vários problemas metabólicos. Em suínos, também. Ou seja, quando a gente intensifica muito o melhoramento, sem lembrar o básico da fisiologia da espécie, sem lembrar o básico de como é que ela funciona, a gente pode estar dando tiro no pé gigantesco. Hoje, se você chegar num galpão como esse, cheio de frango, e fizer assim, ó, vai morrer uns 3, 4 frangos do teu lado infartado. Porque o coraçãozinho dele continua pequenininho, o peito está gigantesco, ele tem ascite, tem vários outros problemas. Além disso que eu coloquei aqui, ó, do white striping, que é umas listinhas brancas na carne de frango, muito usual. O pessoal está trabalhando muito com genômica, coisa do tipo, para resolver isso, e vários outros problemas da própria carne. O próprio suíno também tem isso. Ou seja, a gente foi selecionando para alguma linha de seleção, para algumas coisas, e esqueceu da fisiologia básica. E em bovino, se a gente começar a fazer muita modinha para muita coisa, a gente vai perdendo, de repente, rusticidade, adaptação e outras coisas que são fundamentais nesses desafios que a gente tem com a pecuária de corte. Isso aqui eu mostrei até na outra palestra que eu dei aqui. E eu perguntei para vocês num galpão de aves, isso aqui é um galpão relativamente antigo, de estrutura ambiental, mas qual é a raça que tem aí dentro? Ninguém se importa com a raça que está aí dentro. Tem uma linhagem, tem um acasalamento e um cruzamento feito por trás disso. Quando a gente vai olhar o suíno, é a mesma coisa. Antigamente, né, até aquela que estava falando, né, por que não comia suíno? Porque era um suíno tipo banha, uma carne mais gordurosa. Daí ficou aquela tradição de falar, e hoje a banha é uma das melhores coisas para utilizar na culinária. Certo? Mas a gente saiu de um suíno dessa forma e foi para um suíno mais carniceiro, muito mais. E hoje, vocês querem saber quais são as maiores linhas de seleção, qual é o maior desafio do suíno? É voltar a colocar gordura no suíno para começar a dar gosto. A gente come um monte de frango, 40 e poucos quilos por ano, mas a gente come frango porque gosta, porque é barato. Tanto é que a gente vai comer galinha caipira, não vai? Eu como um monte de frango, mas não é porque eu gostaria de comer frango, tanto quanto eu como, é porque é barato. E não adianta, a gente sabe desses desafios. Daí a gente tem que colocar de novo sabor nas coisas, porque a gente foi perdendo. Então o frango produz muita carne, mas é uma carne que é quase um isopor, é aquele padrão ali, mas não muda. Aí o boi, beleza, o boi tem uma carne gostosa, vamos fazer churrasco de boi. Mas hoje você compra uma carne boa, amanhã tem uma carne ruim, amanhã tem uma carne pior ainda, depois volta uma carne boa, e é tudo da mesma marca, digamos assim. Não tem padrão. E esse padrão é dado pelas matrizes, é uma conversa que a gente já teve em outros momentos aí. De novo, quando você chega lá com um monte de leitãozinho, te pergunta, qual é a raça? Ninguém se importa muito com isso. Até nos suínos tem um pouco mais de raça, Landrace, Pietrano, Lard White, enfim, Duroc. Mas também as empresas comerciais trabalham muito com cruzamentos bem delineados para que se tenha um animal produtivo, que o cruzamento te permite muito isso, mas dentro de certos critérios, né? Bom, então nessa ferramenta de cruzamento, é obviamente a ferramenta mais rápida para promover melhoria. É o passo mais rápido que você vai ter. Você vai fazer a seleção. Não quero selecionar, vamos pegar o exemplo que a gente estava falando antes ali do Beckwell, ali, das raças britânicas e dos zebuínos. As zebuínas a gente começou a selecionar em 2005, mais ou menos, a gente começou com força na carne do zebuíno, né, Lori? E em 1700 começou do Angus. Quero melhorar a carne do zebuíno. Se eu pegar uma vaca zebuína, casar lá com o Angus, o meio sangue que vai nascer, já vai nascer com uma carcaça, com uma carne diferente. É um passo muito rápido. Enquanto no zebuíno, para eu selecionar aquilo, eu vou demorar quantas e quantas gerações, quantos anos e décadas para fazer. Então tá, é a ferramenta mais rápida para promover melhorias, certo? E essas melhorias, elas acontecem muito em adaptação. Isso Darwin já via, quando ele ia em ilhas isoladas estudar como é que aquelas espécies, na origem das espécies, como é que elas ficavam ou não, a evolução das espécies, como é que elas se adaptaram ao ambiente, e geralmente se adapta, e essa é uma questão de rusticidade e adaptação, e quando eu faço cruzamento eu consigo isso. O povo brasileiro é o mais cruzado do mundo, tem tudo que é raça aqui dentro, não é? Pro bem e pro ruim, que é o povo mais enrolador do mundo ainda. Mas não é um povo assim que é um povo bonito, não sei, mas pode ser para coisa boa, como pode ser para coisa ruim também. Então tudo depende de como é que a gente vai delinear os cruzamentos, certo? A nossa imigração, nossa colonização é muito ampla. Pega aqui no nosso município do Capão Alto, eu sou daqui, né, minha família aqui, mas tem português, tem índio, tem italiano, tem alemão, tem de tudo aqui. Imagina, né, quando a gente olha isso mais amplamente visto. Bom,
E a heterose e a complementariedade é que justificam o cruzamento. Esse é um papo um pouco mais além, mas vem lá daquelas ervilhinhas de Mendel, daquele azão e azinho, tudo isso que a gente estudou na escola, que é quando eu dou um choque com relação a isso, digamos, quando eu pego animais, quanto mais distantes geneticamente eles forem, maior a probabilidade deles colocar esses genes atuarem em rusticidade, em adaptação. Então, quanto mais distinto eu pegar os animais, mais probabilidade de se darem bem em desafios eles vão ter. Então, essa é uma das justificativas. E, geralmente, quando a gente faz cruzamentos, a gente busca, além dessa heterose, dessa heterozigose, né, dessa diversidade genética, a gente usa que as coisas se complementem. Quando eu acasalo um britânico com um zebuíno, eu espero que um complemente o que o outro não tem tanto de bom, né? O zebuíno com a sua rusticidade, o britânico, de repente, com sua qualidade de carne e carcaça, desenvolvimento. Então, a gente sempre está tentando complementar uma coisa da outra. E é isso que é a tal da complementariedade aí dos cruzamentos. Mas tudo isso, gente, dentro de critérios. E na pecuária de corte, toda hora está se cruzando tudo com qualquer coisa. E aí não se chega a lugar nenhum, porque aquele tatu com cobra, você olha lá, é uma mistureba, certo? E aí, como é que eu vou ter uma carne padrão? Não, eu faço uma marca de carne, que nem eu falei para vocês, hoje a carne é boa, amanhã é meia boca, amanhã é ruim, depois vem acabou de novo. Por quê? Porque eu tenho uma vaca de cada jeito, eu tenho um cruzamento de cada tipo. Às vezes o cara tem 100 vacas e tem 100 vacas diferentes. Você chega numa granja suína, o cara tem 100 porcas, as 100 são idênticas. Mesma linhagem, tudo igualzinho. E na pecuária de corte, como é que é? Né? Isso a gente tem que refletir. Isso aqui, eu sempre brinco, e até da outra palestra, eu ainda brincava, quem já descartou as vacas boca aberta do rebanho? Porque a gente precisa disso, uniformidade. Quando a gente identifica algum boca aberta, tem que sair. E o que mais tem é vaca no nosso rebanho lá, com a boca aberta. E você ainda não tirou ela. E ela está pedindo para sair. Ela te disse, eu não faço parte disso aqui, estou desuniforme aqui, me tira daqui. Só que sempre tem uma desculpinha para deixar a mimosa lá, né? Ainda mais se ela tiver o nome de mimosa. Mimosa 1, 2, 3, 4. A Xuxinha 1, 2, 3, 4. Aquela que veio da sogra, aquela que veio não sei o que lá. Sempre tem uma desculpa para não tirar a vaca. Mas a vaca está lá, de boca aberta, pedindo para sair. Então a gente tem que pensar que na pecuária de corte ela só vai para frente quanto mais uniformidade a gente tiver. Isso eu já falei aqui em outros momentos e eu falo nesse estado inteiro, quase toda semana, sobre isso, porque a gente tem que mudar isso, né? Então a gente tem que tirar todas essas bocas abertas e tem que tirar os dorminhocos também, porque sempre tem alguém dormindo lá também. Bom, aí a gente tenta jogar toda a responsa para cima do tal do touro. E o touro, quando ele é de raça pura, que é um bom touro, ele vem com muita homozigose. Ele tem muitos genes semelhantes dentro dele, porque ele foi semelhante, né? Desde aqueles acasalamentos lá de trás do pai do melhoramento, as raças se desenvolveram fazendo homozigose, fazendo que eles sejam cada vez mais parecidos. Então, ele tem o que a gente chama de prepotência genética. Ele coloca isso na sua progênie. Então, quando você olha esse touro, tudo aquilo ali é filho desse touro. Pô, que legal, né? Papai, filhinhos, que legal. Todo mundo do lado do touro, tudo bonitinho. Mas quando você começa a olhar para a carinha de cada um dos filhinhos dele, você vai ver que tem cada uma carinha. Por quê? Porque eu não mostrei a foto das vacas. A vaca, cada uma era diferente da outra. Mas quando é pequenininho, fica bonitinho. É tudo igualzinho. E depois vai crescendo, vai mostrando a cara da vaca. Quando vai crescendo, vai pegando a estrada da vida, vai pegando os buracos da vida e vai mostrando que nem sempre tudo é tão simples. Então, essa prepotência dada pelo touro, beleza, quando é terneirinho, quando é novinho, quanto mais novinho for, melhor é. Quanto mais vai crescendo, mais vai se diferenciando. Então, quando você vai comprar animal da desmama, terneiro, coisa do tipo, se preocupa mais em saber quem é a vaca do que quem é o touro. E isso pouca gente faz, isso pouca gente valoriza as matrizes. Né? E essa prepotência que os touros fazem é muito grande. E o que você quer ver é o que está acontecendo agora nos últimos 1 ano, 2 anos. Se eu pegar essa mesma foto e fizer isso. Isso eu diria que talvez seja um milagre do preto. Porque agora a raça da bola da vez, a modinha está no Aberdeen Angus, certo? E não tem nenhuma raça que vai mais padronizar pelo do que o preto. Vai ficar tudo preto. O problema é as vacas que estão por trás. E eu acompanho o leilão no estado inteiro, o gado no estado inteiro. Gente, o que mais tem é bicho que parece bonitinho, mas se você for olhar a mãe dele, você vai dizer, meu Deus do céu. Mas é tudo pretinho. Engana pra caramba esse negócio, mas vai ver a base de matrizes que tem por trás. Então, claro que é uma raça excelente, boa, não tem dúvida nenhuma que o pai vai imprimir muita coisa, mas a grande responsabilidade e quem faz muito mais do que o pai é a mãe. Os 9 meses de barriga quem faz é a mãe, não é o pai. Os 7, 8 meses no pé da vaca mamando é a mãe, não é o pai. A consequência na carne e na carcaça é a mãe que vai fazer, pouco que o pai vai fazer. Não é 50-50, essa mentira já caiu por terra há muito tempo, tá? A importância da mãe é muito maior. Então fiquem ligados nisso, porque quando eu mostro essa foto aqui, ó, até eu era bonitinho quando era criança. Olhe para mim hoje em dia e veja as consequências da estrada da vida, veja as consequências do ambiente que me deram aqui. Então, quando é novinho, tudo é bonitinho. Até filhotinho de tatu, de gambá, tudo é bonitinho. Depois que cresce, o negócio aparece. Bom,
Fechando essa questão de genética, nessa abordagem bem breve, e tentei fazer da forma mais simples possível, falar dessa uma coisa que é relativamente complexa, nós temos muito paradigma na genética de corte. Por isso que eu trouxe um pouquinho da conversa de aves, um pouquinho da conversa de suínos, não trouxe nem o gado leiteiro, que é outro entrave também. Uma vaca, um terneirinho, vamos falar da pecuária de corte, que está mais no nosso dia a dia, ele precisa de quantos litros de leite por dia para viver? Para ser feliz? Para babar, espumar a boquinha dele? 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros, beleza? Para chegar até dar uma diarreazinha nesse terneiro. E uma vaca de leite produz quantos litros hoje em dia? Tem vaca produzindo 100, 30, 40, 50, 60, tem vaca produzindo 100 já. Isso é um animal que, se Deus voltasse na terra e dissesse assim, meu filho, o que você fez com a minha vaca? Fiz uma máquina de produzir leite. Só que essa máquina de produzir leite, se eu largar no campo, ela morre, porque ela não consegue mais viver sozinha. E é isso que está acontecendo em algumas espécies. E é isso que eu espero que a gente tenha discernimento para não fazer com a pecuária de corte. Porque ele tem que se virar sozinho, porque ele tem que dar pouco manejo, tem que trabalhar bem no campo, se virar. Ah, mas vou confinar. Beleza, o problema é teu, mas se não tiver mão de obra, você está ferrado. Se não tiver a estrutura, você está ferrado. E às vezes a coisa inverte. Então, esses paradigmas da pecuária de corte, eu trouxe essas outras espécies, porque tem uma espécie que a gente já mudou tanto, que ela não vive mais sozinho. Larga esses frangos de granja aí no campo, mas não sabe nem o que é ciscar. Certo? Então, a gente tem que se pensar nisso aqui. Por isso que lá atrás eu falei de intervalo de gerações. Tem touro de 200 anos dentro do botijão, que os caras pagam milhares de reais por um touro de 20, 30, 40 anos atrás. Esse touro é melhorador? Desculpa, mas não deve ser. Porque se em 30, 40 anos ele não colocou nenhum filho melhor que ele não fez nada de útil. Então a gente tem que cuidar muito. Touro tem que ser novo. Hoje, com a genômica, com outras coisas, é touro de 2, 3 anos de idade e ano que vem já está vindo melhor, e melhor, e melhor, e melhor. A gente tem que fazer isso. Suínos e aves faz isso. Vamos pelo menos olhar para o vizinho, né? Outra coisa que tem 3 coisas que está na modinha. Marmoreio, consumo alimentar residual e produção de metano. Esses tempos atrás estava um produtor, professor, ano passado eu selecionei meus touros para serem mais eficientes na produção de metano. Eu olhei para ele e falei, tá, mas quem é que vai te pagar por isso, companheiro? Né? A gente sabe dessa questão de metano e tal, mas é muito mais eficiente eu aumentar o ciclo de produção do animal, fazer um animal mais rápido, mais precoce, eu emito muito mais metano do que achar que eu vou selecionar um touro para diminuir a produção de metano. É herdável, tem um monte de coisa ali, beleza, mas eu vou mudar a fisiologia, o metabolismo desse animal. E isso lá na frente pode ter consequências. Quer ver marmoreio? Colocar salzinho na carninha para fazer marmoreio, isso é piada, cara. Quem já trabalhou com carne, carcaça, como a gente trabalha, marmoreio é piada no Brasil. Isso é quem fala, não sabe o que está falando. Eu tenho um trabalho grande que a gente faz com os frigoríficos do estado, eu não aguento mais ver produtor brigando com frigorífico e dono de frigorífico falando assim, professor, leve essa mensagem para o canto, porque eu não aguento mais. Os caras querer comprar um contrafilé marmorizado e esquecer que na carcaça eu tenho 250 quilos de carne lá e eu vendo 5 com marmoreio. Os outros 200 e tantos eu tenho que quase jogar no lixo porque eu tenho que tirar um monte de gordura. Porque para colocar gordura de marmoreio tem que colocar muito mais gordura nos outros cortes e ninguém mais come gordura. As novas gerações odeiam gordura. Né? Então a gente tem que pensar sobre o que é um marmoreio, o que eu vou fazer, quanto que eu vou gastar e para quem eu vou vender. E graças a Deus que o Brasil tem uma carne fitness, não está na moda? Carne sem gordura. Mas não estou dizendo para ser sem gordura. Estou dizendo que tem que ter um mínimo de cobertura e tal. Alguns cortes a gente vai agregar, mas eu não posso pensar só em nicho de mercado. Marmoreio é um nicho extremamente pequeno daquela carne. Por melhor que você tenha os pilas, você vai comprar um corte lá, vai pagar uns 100, 150 naquela peça no final de semana e vai ser doído de pagar. E o resto da carcaça você faz o quê? Né? Você gastou muito para fazer ela. Então, outra coisa é o consumo alimentar residual. Vamos selecionar para isso, que os bichos vão comer menos, produzir mais. Beleza, na teoria, na prática não é bem assim. Isso aí é uma coisa medida só em confinamento, no 80% do nosso gado, ou mais, né? Depende da estatística ali, foi mostrada a estatística de 17% mais ou menos do gado brasileiro confinado. Isso valia para lá um pouquinho, mas vamos supor, 80% do nosso gado é feito a pasto, cara. E a gente tem que pensar em selecionar animal a pasto, e mensurar a carne a pasto não dá. Então eu estou selecionando animal mais eficiente para conversão alimentar residual para animal de confinamento. Beleza, para 17% de animal termina no confinamento. Mas ele termina no confinamento 3 meses. 2, 3, 4 meses no final da vida dele. A mãe dele viveu a vida inteira no pasto, ele viveu a vida inteira no pasto, nos últimos 3 meses ele vai para o confinamento. Ou seja, a conversão alimentar tem que converter pasto em carne. É isso que a gente tem que pensar. Por que eu deixo essa mensagem final? Porque isso está muito na moda. E se a gente começa a selecionar para essas coisas, não que não seja bom, mas isso não tem que ser o foco primário de seleção, como muito produtor está fazendo. Tem um produtor que eu fui na região de Urubici, selecionei todos os meus touros para acasalamento pelo marmoreio. Eu falei, tá, mas e aí, filho? Você vai fazer o quê? Você vai vender os terneiros na desmama? Que marmoreio que você está vendendo para quem? Mas isso é bom. Eu sei que é bom, também gostaria. Me entrega a carne de marmoreio, eu vou ficar feliz. Mas quem te pagou por isso? Você está vendendo 1 quilo de terneiro.
eficiência de vaca. E é isso que te paga e te enche o bolso, né? Bom, cuida com esses modismos, e eu vou falar mais um pouquinho deles na sequência aí, porque modismo sempre dá uma estragada na conversa, né? E aí, enfim, entendendo esse raciocínio macro de genética, e principalmente umas abordagens mais simples e sucintas sobre o assunto, uma questãozinha de mercado. Então, desse estudo que a gente já faz há bastante tempo, então a gente começou isso... Eu comecei desde criança, na verdade, eu ia em leilão, anotava, desde que eu tinha 9, 10 anos de idade, tenho meus caderninhos até hoje. E eu coloquei isso como um projeto de pesquisa na universidade, já faz mais de 10 anos aí, começou em 2014 para 2015, e a gente tem esses dados acumulados e divulgados aí praticamente toda semana no GMG, no Desk, no Instagram. Digo para todo mundo seguir, porque toda semana a gente está trabalhando, para ter a análise mais acurada e não viesada e informativa aos produtores aí. E esse ano com uma parceria grande com a FAESC também, a FAESC está disseminando isso nos materiais dela e está chegando. Tem uma estimativa que cada divulgação que a gente faz chega a 30 mil pessoas quase que simultaneamente. Então, tem uma relevância grande, dá bastante trabalho, mas vale a pena ver os resultados que isso está tomando, né? E também no Spotify, para quem quiser escutar o Spotify, toda semana, quando eu divulgo lá no Instagram, vai áudio para as rádios e vai áudio para o Spotify também. Bom, aí está a virada do jogo. Então, de uma maneira bem sucinta do mercado, a gente passou muita coisa. Então, como a gente tem vários anos já trabalhando com isso, dados desde 2015, onde a gente vendia, até antes da pandemia, os terneiros aí a 7 pila, mais ou menos, foi. Chegou a pandemia, caiu o número de leilões, foi toda aquela confusão de leilão virtual, mas virou para 2021, a gente dobrou. A gente foi lá para 14, 15. Aqui a gente ganhou dinheiro. Só que daí subiu os insumos, não sei o que, começou a cair o gado, veio o desespero, chegou em 2024 desesperado, e esse ano, não voltou nos níveis que estava, mas foi uma grande retomada de preços que a gente tem que estar ligado. Mas isso nada mais é que ciclos da pecuária. E isso era mais fácil de entender e estudar antigamente. Hoje em dia, com bomba atômica para lá e para cá, pandemia e vírus, não sei o que, já está começando a ficar complicado. Porque os ciclos da pecuária eram assim, mas se de repente fecha uma fronteira, estoura uma bomba, estoura um vírus aí, está ficando difícil de prever todas essas coisas. E isso está impactando muito. Eu estou finalizando um trabalho de estudo pós-pandemia aí dos leilões do Estado, e mudou muito. Para vocês terem uma ideia, antes a gente tinha, antes da pandemia, mais ou menos 30 leilões no estado de terneiros, e hoje a gente bate na marca de 90. Antigamente eu ia nos 30 presencialmente, quase todos eles. Rodava o estado, ia lá, avaliava lote por lote, animal por animal. Hoje não dá, às vezes tem dias que tem 3 leilões ao mesmo tempo, nem que eu me subdivida não consigo. Às vezes a gente está assistindo um leilão no celular, outro na TV, outro no computador, para conseguir analisar esses dados e publicar eles. Mas é uma realidade. Isso aqui, a última divulgação, foi feita essa semana, o fechamento do primeiro semestre, né? Nós já estamos virando para julho, a gente fecha. Em resumo, tivemos, em relação ao ano passado, 25% de aumento. 26% praticamente nos machos e 24% nas fêmeas. Beleza, mas é um aumento de 25%. 25% é muita diferença. É aquele pico de curva começou a subir. Então, a gente fechou com 13,70 no macho e 12,99 nas fêmeas, aí, com 80 e poucos leilões avaliados no estado inteiro, em todas as regiões, como vocês podem ver aí. Então, esse é o fechamento do primeiro semestre, e vejam que 25% é diferente. Tá, mas todo mundo me pergunta, eu não sou mãe de Ná, odeio prever as coisas, eu não sou economista, não sei o quê, mas a gente vai aprendendo e tomando bordoada na cabeça e estudando isso há mais de 10 anos, como vocês viram, cientificamente, desde criança, olhando, né? A gente vai entendendo um pouquinho da tendência, né? Olha o que aconteceu esse ano. A gente fez 13 divulgações. Desde a primeira divulgação, que a gente começou em março, na verdade, em janeiro já tinha leilões, mas a gente tem alguns critérios para divulgar. Não, fez um leilão, divulga. Não, é assim. Tem um número mínimo de leilões, a gente vai controlando os dados para que não tenha viés, não tenha informação equivocada ou que possa levar a equívocos de interpretação. Da primeira à última, vocês vejam que tem uma tendência linear subindo o preço. Isso é muito bom, isso mostra a retomada de preço, coisa que a gente não via nos outros anos. Tá? Então, esse ano foi subindo, não parou de subir. Deus queira que que o Trump não inventa bomba atômica lá, jogar em ninguém e faça aquelas loucuragens toda, que o negócio continuar assim, a tendência é que continue subindo os preços. E aí, ano que vem, de novo, a gente vai ter uma nova retomada bacana pra caramba. Deixa eu voltar no slide anterior para vocês verem uma coisinha aqui que é muito importante. Ó. Aqui eu tenho macho e tenho fêmea. O macho sempre é mais caro que a fêmea. Mas quando sobe o preço, o negócio inverte. A fêmea fica mais cara, porque eu começo a repor o plantel. Eu começo a ver, não, quero ter mais terneiro agora. Vendi tudo as fêmeas, tem que colocar. Então, fiquem ligados. A fêmea já começou a valorizar esse ano. Quem comprou fêmea muito bem comprada ano passado. E o próximo ano, provavelmente, não posso dizer que sim ou não, mas vejam que as curvas já estão se aproximando. E, possivelmente, se eu tiver mais um pico ano que vem, vai inverter.
a fêmea vai estar bem valorizada. Fica a dica para quem for esperto. Bom, olha aqui, quando eu olho os outros anos, eu trouxe, como a gente tem esse banco de dados, né, ele é gigante, dos outros anos, vejo que os outros anos, o comportamento de preços, do começo da temporada lá em janeiro, até fechar aqui em junho, ele oscilava em alguns anos, e eu vou pegar os 2 últimos anos aqui, 23 e 24, principalmente 24, a tendência foi o contrário, foi só caindo o preço. E no slide anterior, vocês viram que esse ano foi subindo. Assim esperamos que continue. Deus queira, Deus nos ouça, tá? Mas mostra um comportamento de retomada e um comportamento totalmente distinto dos anos que nos antecederam, obviamente tirando ali aquele pico em 2021. Tá? Isso reflete também no rebanho nacional, isso aí são dados nacionais, mas é aquela reversão de ciclo. Então, a quantidade de fêmeas e machos abatidos. Né? Então, lá em 2021, o preço do gado está bom, vou bater pouca fêmea, porque eu preciso mais terneiro, mais boi, mais carne. E isso vai invertendo. Ó. Vai caindo o mercado, eu vou matando fêmea, vou matando fêmea, vou matando fêmea, e depois começa a diminuir de novo. Vou começando a segurar a fêmea, segurar a fêmea, segurar a fêmea. Isso é ciclo típico de pecuária. Tá? Só que cada vez mais difícil de entender, compreender e analisar eles, por causa dessas coisas de pandemia, guerra e tal, que aí tira a tua previsão, né? Tira toda a tua perspectiva, muitas vezes. Tá? Todo ano a gente faz essa divulgação, também está lá no Instagram. Daqui 1 ou 2 semanas eu devo finalizar esse documento, fazendo uma análise de todo o semestre, aí, colocando vários gráficos, várias interpretações, que ali dá uma diferença boa. Veja, eu coloquei algum exemplo que em 2022 a gente falou lá que era um ano de novos desafios, porque 2021 tinha sido um desafio. 2023 a gente começou a pensar e começou a cair o gado, eu coloquei ano de reflexões. 2024, todo mundo sabe, foi um ano extremamente difícil. Não sei ainda que título colocar para esse ano, mas talvez o ano da retomada, né? Deus queira. Vamos colocar, ser otimista, porque talvez seja um ano da retomada aí, se ninguém explodir nenhuma bomba atômica. Bom, isso aqui foi como fechou os touros ano passado. É uma reflexão também interessante, por quê? Porque os touros mostram a nossa pecuária futura, as raças que vão estar no campo, né? Então, várias raças, algumas com maior número de leilões, enfim, o gado, como estava baixando muito, o preço dos touros também baixou. O preço dos touros ele sempre baixa e sobe depois do que acontece com o gado geral, com os terneiros, coisa do tipo. Então, subiu os terneiros, o touro demora um pouquinho, aí sobe, depois desce. Então, ele sempre vai de arrasto, né? Ele vai sendo puxado pelo mercadão. Tá? Então, provavelmente os touros vão subir de novo esse ano. Então, quer dizer, tinha que ter comprado ano passado o touro se precisasse, esse ano vai ser um pouquinho mais caro, e assim vai. Tá? Aqui a proporção dos touros, e aqui fica um alerta, é uma coisa que tem que se olhar com bastante cuidado. Nós passamos, se vocês lembrarem, como produtor, nos últimos 2 anos, ano passado nem tanto, mas um pouquinho antes, a gente se ferrou um monte com carrapato, começou a perder gado de carrapato, aquelas infestações, não sei o quê, todo mundo começou a se apavorar com isso, todo mundo começou a usar mais raças sintéticas. Olha a proporção aqui do Brangus e do Braford aqui, ó, muito grande, aumentou bastante. Então, o que mais foi vendido de touros aí foram esses touros sintéticos, por ter uma provável maior e consolidada maior resistência aos carrapatos e tal. Mas vejam, não adianta um ano eu comprar um Angus, outro ano um Charolais, outro ano um Devon, outro ano um Braford, e é isso que a gente vê na propriedade. E se não compra o touro, ele compra o sêmen. Agora a bola da vez é essa, eu vou, e daí toda hora tem uma vaca diferente, uma novilha diferente, uma terneira diferente, um gado diferente, e em algumas matrizes você tem todas as raças possíveis e imagináveis. Então, toma cuidado com isso, com esse negócio, porque que nem eu sempre falo assim, ó, modismo só serve para passarela. E nem na passarela tem coisa que eu gosto muito também, mas essa aí é um exemplo, a Gisele, vamos deixar ela, tá? Não é o que eu acho mais adequado para passarela, inclusive, mas a gente tem que refletir sobre isso. Tem muito modismo na pecuária, e esses modismos impactam muito na consequência da carne, na carcaça, em tudo isso que a gente fala, certo? Então, a gente tem que refletir bastante sobre isso. Isso aqui é uma história que eu contei muitos anos da minha vida, e eu deixo bem claro lá em cima que é passado. Santa Catarina era uma ilha no Brasil isolada de aftosa. Né? Não isolada, não tinha no Brasil, mas era isolada sanitariamente, em termos de tal, e isso não vale mais. Agora, recentemente, esse mês mesmo, o Brasil recebeu um atestado de país livre sem vacinação, e isso tudo muda. Antes a gente tinha um mercado bem específico, a gente tem estudos de mercado de Santa Catarina nesse aspecto. Nosso mercado era bem específico, em Santa Catarina a gente não entrava gado, tudo aquela história. Agora não, a gente está jogando com o Brasil, só que a gente é 1% do Brasil em termos de área, e muito insuficiente em produção de carne. A gente importa, mais ou menos historicamente, 50% da carne que a gente consome. Então, a gente é meio fiasquento na produção de carne. Só que agora a gente está jogando junto com os grandes, e os grandes vão engolir a gente se a gente não abrir os olhos. Vai começar a entrar gado cada vez mais, e nosso gado que historicamente era mais caro, vai ficar teoricamente mais barato. Né? A gente vai jogar num jogo mais semelhante a eles. Ainda não está acontecendo isso, mas pode acontecer. Então, fiquem ligados, porque senão as consequências virão. Tá?
Bom, para finalizar, como eu falei, a cerejinha do bolo, algumas reflexões aí do nosso mercado de Capão Alto. Eu já fiz isso para vários municípios no estado e fiz aqui para nós também. Né? Como produtor, ontem fiquei até as 3 da manhã, eu já estava analisando isso faz um tempo, mas me dedicando para trazer alguns resultados aqui. Vamos pensar nos nossos leilões só de 2025. E isso, Luiz, talvez a gente fazer uma conversa com os produtores também em outro momento e olhar mais com calma para esses dados e ver o que dá para fazer. Né? Os 3 leilões que ofertaram terneiros aqui no município, a gente entender um pouquinho da nossa pecuária também. 3 leilões espaçados mais ou menos um mês entre eles, né? uma boa distribuição de datas entre eles, né? 3 leilões de março, abril e maio. Nós ofertamos mais de 600 animais, 600 e pouquinhos animais, que dava uma média de mais ou menos 6 animais por lote. Tem sempre uma grande discussão sobre o número de animais por lote. A gente vai ver uma questão disso influenciando no preço ou não, tá? Mas é mais ou menos isso que 100 e poucos lotes deu 6 animais por lote, né? Geralmente o lote de macho é um pouquinho maior, o lote de fêmea é um pouquinho menor, tá? O peso médio, vejam que é um peso médio relativamente bom, pelo que a gente olha no nosso estado inteiro e tal. O peso médio dos machos de 212 e das fêmeas 183. Podia ser melhor? Podia. Você vai em outras regiões, uma pecuária com uma condição nutricional um pouquinho melhor, até as médias são maiores, mas não é uma média ruim não. Tá? O que me preocupa um pouquinho é isso aqui, ó, quando a gente olha os catálogos e vê tudo que foi colocado lá de raças, de composições raciais, a gente tem mais de 30. E aí isso vira um pouquinho de bagunça lá no negócio, porque Angus, Deve, é cruzado, Angus, Deve, cruzamento industrial, isso dá um pouco de confusão para a coisa, e é isso que a gente tem que padronizar, e a gente como produtor, e eu mesmo como produtor aqui, a gente tem que pensar e trabalhar um pouco mais disso, para a gente ter menos variabilidades, ter mais padrão, e eu vou mostrar o quanto o padrão influencia já nos próximos slides. Tivemos compradores aí de 13 cidades, ou seja, com a pandemia, com a transmissão online de leilões, isso também se expandiu. Né? O pessoal vem buscar, às vezes nem vem aqui, compra tudo olhando pela televisão, lá pela internet. Né? E isso ajudou bastante a nossa questão aí também. E a gente fez aí uma avaliação de uniformidade e desempenho, e é isso que eu vou mostrar para vocês, o que dá para tirar sobre isso. Tá? Atribuído scores, não é a melhor ferramenta do mundo, mas a gente tem que usar alguma delas. Scores de 1 a 3, de um animal... um lote, né? Não é avaliação individual, mas a avaliação de lote. Então, um lote 1 seria com menos uniforme ou menos desempenho, os lote 3 teriam maior uniformidade e desempenho, e vejam o que acontece com essas análises aí. Tá? Principalmente análise de correlação desses desempenhos, dessa uniformidade com preços. Tá? Eu queria só, para vocês entenderem o que vai aparecer aqui nos próximos slides, nos resultados. Quando a gente trabalha com correlação, a correlação pode ser negativa ou positiva, e ela pode variar de -1 a +1. Correlações próximas de 0 quer dizer que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Então, de 0 a 0,30 não tem relação nenhuma das coisas. Entre 0,3 e 0,7, entre 30% e 70%, eu tenho uma coisa que eu tenho que começar a observar que tem uma relevância. E quando é mais que 70%, quer dizer, ó, é bingo, esse negócio tem muita relação. Tá? Então, vejam bem alguns resultados aí. Quando a gente olha a relação entre número de animais e preço dos animais, a correlação é 0. Menos 0,05 é 0, é irrelevante. Então, o número de animais do lote, ele não está dizendo que tem muita relação. E vejam que foram os 3 leilões desse ano, a gente pode expandir, fazer uma análise até mais profunda sobre isso, mas não tem muita relação nos nossos leilões entre número de animais e preço. Quando eu pego o preço e faço a correlação do preço com a uniformidade do lote, vejam que eu passo para 0,27. Ou seja, aquelas correlações que eu já começo a olhar para elas e me dizer que talvez no preço, no quanto de dinheiro que entra no meu bolso, a uniformidade ela influencia. Isso é importante. Só que quando eu vejo o preço por quilograma de peso vivo e a uniformidade, vejo que é baixo. E aqui, gente, eu quero deixar um grande alerta, que eu não me canso de falar sobre isso também. O produtor, às vezes, fica muito preocupado se vender o gado dele por 12, 13, 14, 15, 16 reais. Não é isso que entra no teu bolso, cara. Ninguém te faz um cheque de 16 reais por quilograma de peso vivo. Ele te fez um cheque de 2, 3 mil para cada animal. Então, o que entra no bolso não é os reais por quilograma de peso vivo, é os reais totais. Onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? O mesmo animal, às vezes de 150 quilos que você coloca no leilão, teve a mesma condição ambiental, as mesmas vacas que estavam no rebrando, não tinha 250 quilos. Quem é que vai te colocar mais dinheiro no bolso? O de 150 ou 250? Ah, mas o de 150 eu vendi por 15, o de 250 eu vendi por 12. Mas faz as contas dos pila que está entrando no bolso, e o quanto que você gastou para produzir o terneiro, que às vezes é o mesmo custo. Então, às vezes, a gente olha muito esse negócio de resto, porque eu mesmo já olhei, eu já fiz muito disso para mim, com meus dados animais mandados para leilão, vendido em casa e tal, e a gente busca muito esses reais por quilo,
Mas é óbvio que o animal que é mais pesado, eu vou receber menos reais por quilo, porque vai ficar mais caro para quem está comprando, mas ele vai botar mais dinheiro no meu bolso. E às vezes é a mesma vaca que estava no mesmo campo, com o mesmo sal, com o mesmo manejo. Entenderam esse raciocínio? Esse é um dos principais raciocínios que eu posso passar dentro dos leilões, dentro da pecuária, que todo município a gente entra nessa discussão e vem nisso. Mas vamos lá. Olha a relação do preço, dos reais que entraram no meu bolso, aqueles milhares de reais, com o desempenho dos animais. Então, o animal bom, ele te coloca dinheiro no bolso. Não tenho dúvida sobre isso. Certo? Agora, olha a relação disso com o peso vivo. Zero. Eu posso ter lotes com animais excelentes em termos de desempenho, que teve valores mais altos, mais baixos no quilograma do peso vivo. Por quê? Porque eu posso ter um lote de animais desmamados lá com seus quase 300 quilos, que é difícil o cara pagar 15, 16 conto o quilo. Mas se ele te pagar uns 12, 13 ali, com você entregando cada um com 300 quilos, olha o tanto que você embolsou. Diferente se você entregar um com 200 quilos. Certo? Então, essas reflexões, elas são muito importantes para entender o que realmente está pagando minhas contas, o que está entrando no meu bolso de dinheiro. Tá? Agora, olha graficamente isso. Tá? Tem várias outras análises, vários outros gráficos que eu trouxe de uma maneira sucinta, o que eu achei que mais seria relevante. Quilograma de peso vivo e desempenho. Tá? Quando eu olho para isso, aqui está o desempenho 1, o desempenho 2 e o desempenho 3. Esse é o lote com maior desempenho, esse aqui o desempenho intermediário, esse aqui, né, o inferior. Para macho e fêmea. O que você nota? Quando eu olho para reais de quilogramas, me dá a impressão que eu vou ganhar mais dinheiro fazendo um animal com desempenho 2, não com um animal de desempenho 3. Né? Nos machos ele subiu um pouquinho, nas fêmeas ele subiu um pouquinho, e daqui no desempenho 3 caiu. Caiu por quê? Porque esse animal de desempenho muito bom, ele é pesado. Por consequência, eu não consigo pagar tanto reais por quilograma de peso vivo. E aí te dá aquela impressão, não vou mais fazer terneiro pesado, não vou investir nos meus terneiros porque não dá dinheiro, porque eu vou ganhar menos. E aí eu coloco aqui para vocês a diferença que acontece quando eu olho o que entrou no meu bolso com relação ao desempenho. Aqui que está. Isso aqui são os 3 leilões do Capão Alto desse ano, não é meu, não. Todo gado vendido no leilão do Capão Alto. Desempenho 1, entrou nos machos mais ou menos 2.000 e pouquinho, 2.250. Desempenho 2, já foi para 2.650. Desempenho 3, já entrou 3.000 cacetado no bolso do cara. E aí? Ah, mas eu vendi esse aqui por 12, aquele lá eu vendi por 15. Ah, e daí? Quem é que te deu 12, 15 no cheque? Ninguém. Ele te deu 2.000, 3.000 reais. É isso que tem que ser pensado. E hoje, comprador bom, nesses trabalhos que a gente faz com um terminador, coisa do tipo, que compra no vilho para engordar, para terminar, para confinar, ele quer isso aqui, cara. Isso aqui é mais rápido, isso aqui é giro de capital. Ah, não, mas dá para ganhar dinheiro lá. Dá para ganhar dinheiro em qualquer coisa. Mas o fato é, quando você puder, faça animais bons. Eles vão colocar dinheiro no teu bolso. O fato é esse. Resumo muito claro é esse. Olha a diferença que saiu dos machos aqui. O mesmo aconteceu nas fêmeas. Né? Na fêmea não é tão impactante que nem no macho, mas ainda assim você vê essa tendência. Tá? Olhando com relação à uniformidade. Quando eu olho a uniformidade em relação ao quilograma do peso vivo, vem um comportamento também que dá a impressão, não, os bichos mais ou menos uniformes eles dão mais dinheiro. Mas não é assim. De novo, vou mudar o slide aqui, ó. Quando eu olho o que realmente entrou no meu bolso, você vê a tendência de novo claramente. É isso que paga as contas. Tá? Mas é claro, a gente não pode pensar só nisso. A gente tem que melhorar nossas médias, melhorar nosso ganho, nossos clientes. Tudo isso tem que ser visto também. Mas essa é uma maneira, digamos assim, sucinta de mostrar um pouco dessa realidade nossa aí, em relação, pelo menos, a esses 2 fatores. Tá? A gente tem que olhar também os nossos leilões em relação aos nossos companheiros aí, as nossas médias em relação aos outros, a gente tem que pensar, tem que analisar. Vejam que gado que tinha a Anitta Garibaldi, que tem uma média tão diferente, tinha gado bom? Tinha. Né? Quando a gente olha aqui o outro leilão nosso, aqui parelho com o São Joaquim, tinha gado bom em São Joaquim? Tinha, muito bom. Né? Tinha gado bom em Campo Belo? Tinha. Aí você vê que a nossa média está menor, sim, mas vamos ver também o que tem nos outros leilões, que tem bicho muito bom próximo a gente, aí a gente tem que olhar, observar e tentar melhorar. Isso é uma maneira bem sucinta, a gente pode, obviamente, estudar muito mais isso, trabalhar em cima disso, pensar sobre isso, mas são coisas que a gente tem que refletir, certo? Esse era o que eu queria trazer regionalmente falando. Isso tudo faz parte de vários projetos que a gente tem até folders aí. Isso é tudo de graça, tá, gente? De graça para produtor rural em Santa Catarina inteiro. Todos esses projetos aí, ó. Essa agregação de valor que a gente faz é isso que a gente divulga rotineiramente. A gente tem trabalho de controle zootécnico de rebanho com acasalamento dirigido. Isso fica uma dica aí para a prefeitura começar a se mexer, né? Eu ajudo a prefeitura no estado inteiro a fazer acasalamento, comprar sêmen, fazer lotes de compra de nitrogênio, né? Ajudar os produtores a concentrar a compra de nitrogênio. Isso tudo pode ser organizado, né? O estado inteiro já ajudei e aqui o negócio não anda muito, né? Temos que pensar nisso aí também, tá?
avaliação de carcaça por ultrassonografia, né? Que nem eu falei, feriado eu estava lá em Gaspar fazendo ultrassom, em julgamento e tal. Por quê? Porque estão aí, tá de graça para os produtores, é só se mexer, contatar a gente que a gente faz, são vários projetos aí, todos com apoio governamental para melhorar a nossa pecuária, e quem mais corre atrás disso é o pessoal do meio oeste, do oeste. Então vamos mudar a nossa cultura, vamos atrás das informações, vamos atrás do que precisa, que está aí, às vezes de graça, como esse caso. Aqui eu deixo um QR Code, se tiver algum terminador de gado aí, por favor, colabore com a gente com essa pesquisa do gado do novilho precoce catarinense. É um projeto muito grande e relevante. Até o final do ano a gente vai divulgar mais resultados. E são mais de 20 milhões que são investidos por ano nesse projeto, né, por bonificação dos produtores. E tem produtor que ainda não participa. A gente quer entender por que não participa, cara. Participa disso, nos ajuda com isso, para a gente entender como é que a gente pode melhorar, para levar lá para os políticos e dizer, tem que mudar a lei aqui, aqui, aqui. Tá? É isso que a gente espera aí, porque é muita grana às vezes envolvida e pode melhorar. Tá? Bom, concluindo tudo isso, as implicações, as conclusões dessa história inteira, eu acho que fica clara aquela mensagem que genética não é nada sem ambiente. Se eu não tiver ambiente, se eu não tiver pasto, se eu não tiver manejo, se eu não tiver isso, nada importa a genética. Foi a conversa que a gente teve ali no sofá antes e é a mensagem que já estava dentro da palestra, não precisei nem alterar o slide, porque é isso que eu penso. Não adianta isso, tá? Mas do outro passo também, o ambiente não é nada sem genética. Por quê? Porque a gente tem que pensar que eu vou ter que trabalhar na interação dos dois. Eu preciso saber que ambiente que eu tenho, que ambiente que eu posso ter, o que eu posso melhorar, que tipo de gado eu vou trabalhar e o que o mercado quer, que está pagando. Não adianta, às vezes eu vejo o produtor pecuário de corte que quer criar uma raça porque ele acha bonito. Tá, você pode fazer isso para lazer, mas não para ganhar dinheiro, né? Então tem que cuidar muito com relação a isso. E um dos raciocínios mais importantes que se tem, e talvez uma das mensagens finais que eu posso deixar isso aqui, que a boa reprodução permite melhoramento, né? Fazendo uma conta de boteco, e essa conta eu sempre tento fazer de uma maneira rápida para ficar compreensível, que se eu não tiver bons índices reprodutivos, do pior touro que eu possa ter, da pior vaca que eu possa ter, é melhor eu ter um terneiro nascido do que um que não nasceu. Então não adianta eu ter um touro maravilhoso que não me dá terneiro e eu ter um garraiozão lá que bota terneiro no mundo. Esse é um raciocínio cruel, mas real, certo? Mas pensem comigo em termos de reprodução. As médias brasileiras ainda estão na faixa de 50% a 60% de animais desmamados. Isso é trágico. Eu nunca vou ter, e falo de boca cheia, nunca vou ter melhoramento com 50%, 60% de reprodução. Então, se você tem lá 100 vacas, você tem que colocar quantos terneiros no mundo para ter melhoramento? Faz a conta comigo. Na média brasileira, de 50%, 100 vacas, 50 terneiros. Se eu for um bom trabalhador rural e entender que as vacas vazias eu tenho que tirar, porque elas não emprenharam, eu tinha a mesma condição das outras, eu preciso repor 50 vacas. Tá, mas nasceu 50 terneiros. Desses 50, 25 era fêmea. E aí? Se eu vender as vacas vazias, eu me quebro, não tem mais gado. Daí o que eu faço? Um terneiro para cada 2 anos, porque eu tenho que segurar a vaca lá vazia, como acontece em muita propriedade. E essa é a realidade brasileira. Não, mas vamos melhorar então, professor. Vamos lá. 70% de prenhez. 100 vacas, nasceu 70 terneiros, eu preciso repor 30 vacas. Nasceu 70. Eu tenho, teoricamente, 35 fêmeas, 35 machos. Ah, beleza, repus. Ainda sobrou 5, professor. Estou fazendo melhoramento. Não. Você pegou praticamente todas as fêmeas que nasceram. Tinha uma fêmea ruim, que estava para baixo da média, que era metade dessas 35, ou seja, tinha 17 fêmeas que eram ruins, que você usou para reprodução. Ah, vamos então para 80% de prenhez. Dali para cima, meus caros, que eu começo a pensar em melhoramento e saber que ele existe. 80% de prenhez. Bom, 100 vacas, nasceu 80, eu preciso repor 20. 20, beleza, mas tem 80 que nasceram de terneiros, 40 machos, 40 fêmeas, eu preciso tirar 20 fêmeas das 40 que nasceram. Opa, aí eu comecei a pegar as 20 superiores, as 20 acima da média. É meio que elementar isso. Ou seja, eu só consigo fazer melhoramento quando eu tenho espaço para fazer melhoramento, que é através de prenhez. Seja do touro ruim ou do touro bom. Mas se eu não tiver taxa de prenhez, eu nunca vou ter melhoramento. Então, começo a ter melhoramento depois dos 80% de prenhez, pegando da meio para cima, mas eu queria ter 90% de prenhez para pegar o topo, para ter intensidade de seleção e ir lá na ponta da curva. Entenderam esse raciocínio? É simples, é boteco, é continha de 2 segundos que nós estamos fazendo, mas que às vezes tem que ser feita, né? Bom, com relação ao mercado, com relação à seleção, a gente já viu, né? Sempre faça seleção, mas tenha critério para cruzamento. Não acho que cruzamento resolve tudo, principalmente se todo ano você muda o cruzamento que você faz, né? E aí nunca vai ter padrão, tá? Por fim, cuida com isso, né? Sem modismo, faz arroz e feijão, mas com carne, que daí até a Gisele concorda comigo, né? Se bem que agora ela come salmão selvagem, né? Mas tenho certeza que quando ela passava a fome lá no interior, ela não via a hora de comer um bifinho, certo? Vamos fazer o básico bem feito.
Eu falei para vocês, eu podia vir aqui falar de melhoramento de genômica, coisa do tipo, mas o básico está ali. O básico é anotar, é entender, é trabalhar em cima do beabá da coisa. E a gente tem que ter esse foco e determinação para alcançar algum resultado. E o resultado na pecuária de corte demora anos, para não dizer décadas. Não é de hoje para amanhã. Você pode colocar toda a grana que você tiver, investir, como eu vejo, tem gente, às vezes entra com milhões na pecuária, e às vezes dá com os burros na água, porque não acontece da noite para o dia. Demora para acontecer, certo? Isso faz parte do show. Enfim, gente, tem um monte de ferramenta, um monte de coisa, a gente tem que saber trabalhar desde o basicão do martelo, do prego, da chave de boca ali, porque senão querer usar inteligência artificial que dá para apertar com uma chave de fenda, não tem lógica, né? Certo? Dúvidas ficam à disposição aí durante o evento, outras coisas. Ficam nossos contatos aí, que nem eu falo no Instagram, é uma grande fonte de informação do que a gente faz hoje em dia, para várias espécies aí, além da pecuária de corte também, algumas coisinhas a gente faz. E ficam meus contatos aí, espero que tenha contribuído um pouquinho, traduzido de uma maneira fácil essa matemática, estatística atrelada à biologia, que é o tal do melhoramento genético, né? É tentar descomplicar o que pode parecer complicado. E é isso que eu tinha para falar para vocês aí. Obrigado pela atenção dos colegas e amigos produtores também.